Fala galera do canal Infodicas Instrutor BR. Este tutorial faz parte de como instalar o sistema operacional utilizando o pendrive. Neste tutorial a gente vai aprender como configurar o boot no setup, a inicialização no programa de configuração da placa-mãe para utilizar o pendrive como prioridade na inicialização. O tutorial foi dividido em duas partes. No número 1, a gente aprendeu como gravar o sistema operacional utilizando o pendrive. Quem não assistiu, assista primeiro o T1 para depois assistir o número 2 e fazer essa prática de forma correta. A gente vai colocar aqui algumas tarefas antes de ir para a prática, algumas orientações para que a gente possa fazer de maneira correta. Então, nosso objetivo vai ser entrar na configuração do programa setup da placa-mãe. Quem tiver com o sistema aberto, ativo, o sistema operacional, vai reiniciar o computador normalmente, vai esperar a inicialização do computador pela BIOS, pelo sistema básico de entrada e saída. Assim que iniciar a BIOS, aquela telinha preta onde ativa toda a parte física, o hardware do computador, você vai apertar uma tecla de acesso. Então você vai apertar uma tecla de acesso, que vai fazer o acesso ao programa de configuração da placa-mãe, que é o setup. E então a maioria dos desktops, dos computadores de desktop, é a tecla del, delete. Então essas informações podem estar lá na inicialização. O programa de configuração lá na parte inferior pode te informar qual é a tecla de acesso, ou se não tiver, você vê no manual da placa-mãe, ou procura lá pelo modelo da tua placa na internet qual é a tecla de acesso ao setup. Então a maioria dos computadores de desktop é a tecla del. Aqui na nota diz o seguinte: a tecla de acesso ao setup pode variar de fabricante e modelo de computador. Por exemplo, os notebooks e os netbooks pode ser que seja uma tecla diferente, como a tecla F2 ou F4 ou a F10. Consulte o manual da placa ou pode consultar as informações na inicialização da BIOS ou pesquise na internet. Então a gente vai agora para a parte prática. Fala galera, então essas informações que eu vou passar agora são essenciais na parte de configuração do setup. Nosso objetivo é colocar o pendrive como primeira opção na inicialização. Então vai existir vários tipos de menus de setup diferentes, Então são vários modelos de placas, mas o objetivo que vamos procurar é o mesmo. A gente tem que colocar o pendrive como prioridade. Então vou passar aqui que existem setups que tem um menu, no menu principal, a opção Advanced BIOS, que são configurações de BIOS avançadas. Então a opção de configurar ali o disco, no caso a prioridade do disco, está no submenu. Então você vai procurar essa opção. O pendrive tem que já estar espetado na máquina e você vai ter que procurar o pendrive lá para colocar ele como primeira opção. Então a gente vai ver isso também, a opção no submenu da primeira opção First Boot, que a gente pode também configurar nessa opção o pendrive para colocar ele na prioridade. Em outros menus de setup você pode encontrar no menu principal como boot, inicialização, E no submenu, mesma coisa, encontrar a prioridade dos discos, que o pendrive é reconhecido como um disco, Você vai encontrar e colocar ele como primeira opção, Também pode ser configurado nessa opção First Boot. Então a gente vai ver isso na prática para a gente poder entender melhor. Então galera, vamos aqui na prática verificar esse tipo de setup. Então o computador aqui está inicializando. Isso é um computador da Intel, modelo i945 da BIOS. Então a BIOS, logo na inicialização, ela apresenta toda a parte física que está sendo ativada, parte do hardware, Aqui na parte inferior me diz qual é a tecla de acesso que eu devo acessar o setup, que é a tecla del. Está aqui escrito BIOS Setup. Então é isso que a gente vai fazer, acessar o programa de configuração. Então aqui no menu principal, conforme a nossa orientação, o objetivo colocar o pendrive
na prioridade, a gente vai procurar o menu. No caso aqui desse tipo de setup, a gente vai procurar na opção no menu principal Advanced BIOS, e depois vamos encontrar no submenu a prioridade. Então aqui é o submenu. Você tem a opção de prioridade dos discos, Hard Disk Boot, prioridade. Então nessa opção aqui que a gente vai colocar o pendrive como prioridade. Claro, ele tem que estar já espetado na máquina, conectado, para que ele possa ser reconhecido, né, pela BIOS e assim pelo setup, e fazer essa configuração. Vou lembrar aqui da outra dica, né, que em alguns modelos de setup, não é todos, a gente pode configurar também nessa opção aqui, ó, First Boot. E eu vou mostrar um outro setup para vocês que a gente possa configurar também. Neste caso aqui, nesse tipo de setup, a gente só vai configurar nessa parte aqui, porque ele já reconhece automaticamente como primeira opção First Boot. First Boot significa primeira opção, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vou colocar aqui o pendrive já para baixo, né, só para a gente simular como se ele estivesse lá embaixo. Então vamos supor o seguinte: o pendrive reconheceu. Você pode ver que ali ele tem 4 dispositivos de boot, né? Nessa máquina eu tenho 2 HDs, ele reconheceu aqui na primeira opção e na segunda opção. Então, por exemplo, se o pendrive estiver desorganizado, não está na primeira opção, você vai movimentar nas teclas, né? Ver qual é a tecla do teu teclado que vai movimentar, né, para cima ou para baixo. No nosso caso é para cima. Então a gente vai mover aqui no setup aqui dessa placa. Ele me diz aqui quais são as teclas que eu tenho que utilizar. Então eu vou utilizar aqui a tecla mais e menos para subir essa opção, né, do meu pendrive, que é da marca Kingston, fabricante, né, e o modelo dele. Eu vou colocar ele aqui na primeira opção. Então, pessoal, você colocando lá o pendrive na primeira opção e depois salvando a informação. Você tem que salvar a informação, como diz aqui, ó, tecla F10, salva a informação. Então, configurou o boot como primeira opção do pendrive, vai salvar a informação e vai esperar ele inicializar. É o que a gente vai fazer. Então, o pendrive vai ser configurado e ele tem que inicializar. Tá? Já com o sistema operacional estiver gravado lá de forma correta, ele vai inicializar. Então a informação vai ser salva. Só um momentinho aqui, ó, nesse caso aqui do First Boot, nesse modelo de placa, a gente não vai precisar configurar aqui no setup. Mas em outros modelos a gente configura nessa opção First Boot o pendrive, tá? Então vamos salvar, esperar inicializar normalmente o computador. Agora você não precisa apertar a tecla Del novamente. Se a informação foi salva, tá? Vamos esperar aqui. Então aqui na parte inferior, dá uma observada aqui. Que ele reconhece já o pendrive. Se o teu pendrive for de LED, né, tem um LED que fica acendendo, ele vai ficar oscilando. Aí ele me dá uma opção que é o sistema, que foi, no caso, na gravação, né, do sistema operacional para o pendrive, ele instala um sisteminha embutido para você ter a opção de inicializar e saber qual é a opção que você vai escolher. Então ali ele diz a opção 0 e a opção número 1. A opção 0 é que a gente vai fazer a instalação do sistema operacional que está gravado no pendrive. E a opção número 1 é a que passa direto para o HD novamente,
que estava lá, né, anteriormente, tá? Então a gente vai colocar na opção número 0. Dá um Enter, né, para poder avançar, a tecla Enter, e assim vai ser inicializada aí a instalação. No caso, você tem a opção voltar, né, back, e a opção instalar o sistema operacional, nesse caso aqui o Windows 8.1. Então cliquei em Enter e ele começa a fazer a instalação do sistema operacional. Agora a gente vai aprender como fazer isso em outro modelo de setup. Então galera, vamos lá, vamos ver agora nesse outro tipo de setup. Aqui já é numa placa ASUS, então a P5 KPL AM SE. Vamos acessar o setup dela, tecla del. Menus, olha o menu como é diferente lá do outro. Então vamos apresentar aqui o menu principal. Nesse tipo de menu a gente vai procurar o menu boot, assim conforme a nossa orientação, né, no menu boot. Então a gente vai clicar lá e procurar o submenu. Deixa eu iniciar novamente aqui. Vamos lá no menu boot. Então aqui no menu boot a gente deve procurar o mesmo objetivo daquele outro setup, a prioridade dos discos, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse menu. Então vamos lá, você pode observar que nessa máquina tem um HD reconhecido e tem o pendrive também reconhecido. Basta colocarmos esse pendrive que está na segunda opção para a primeira. Observar as informações, quais são as teclas que fazem a movimentação. Nesse caso aqui, a tecla Enter, se eu der um Enter aqui em cima da primeira opção, ele já me dá lá as opções, né, no menu suspenso, de qual dispositivo eu quero selecionar. Dá uma olhada aqui. Então aqui no menu suspenso ele já me dá a opção, ó. Eu vou colocar o pendrive nesta primeira opção. Pronto. Então está configurado agora o pendrive para o boot. Basta eu salvar essa informação e garantir que ele inicie, né, salvando essa informação. Então vamos observar aqui que tem o menu Hard Disk Drive, que é a prioridade dos HDs, que a gente colocou o pendrive lá como primeiro, e também tem o menu Boot, prioridade. Então nesse tipo de setup ele já reconhece, tá vendo? A primeira opção automaticamente, né, que é a primeira opção de boot. A gente configurou só onde? Só lá na parte das prioridades do disco. E ele já reconheceu automaticamente aqui como o primeiro boot. Então essa informação tem que ser salva para que a gente possa continuar. Ok, salvou. Esperar a inicialização, não apertamos mais nada. Tá vendo como é fácil? Então, espera aí iniciar normalmente. E vamos escolher a opção agora, né, a 0 para instalar o sistema. E escolher a opção do sistema operacional que está no pendrive Windows 8.1. Dá um Enter e prossegue a instalação. Agora a gente vai ver um outro tipo de setup, agora um setup atual, como vai fazer essa parte de configuração. Então galera, vamos ver aqui agora nesse tipo de setup mais atual, como configurar o boot do pendrive como prioridade. A gente vai utilizar neste menu principal
o menu Settings, ferramentas, opções. Então dá um Enter nele com a tecla do teclado ou pela seta do mouse, que esse tipo de setup você consegue também utilizar o mouse. E no menu principal de opções de ferramentas a gente vai encontrar o menu Boot, tá? Inicialização, dá um Enter nele para poder acessar ou clicar com o mouse. Nesse tipo de menu de setup a gente tem também as configurações, assim como a gente viu lá no setup anterior das máquinas mais antigas. A gente viu as opções de prioridade do disco, tá? E de boot, prioridade de boot como primeira, segunda e terceira, e entre outras. Só que nesse tipo de menu, lembra que eu falei que em alguns setups a gente vai configurar diretamente no menu prioridade, tá? Então no caso desse setup a gente vai configurar aqui, ó, o primeiro boot, o número 1, colocando o pendrive nessa primeira opção. Eu vou dar uma olhada aqui com vocês nos outros menus para a gente saber como procede, né? O que tem neles e o que reconhece. Então vamos ver aqui também no menu Hard Disk Drive, prioridades. Então nesse menu ele só reconhece nesse tipo de setup, tá bom, pessoal? Ele só reconhece os HDs. Tem um outro menu aqui, tá vendo aqui, o USB Key Drive. Esse menu é onde ele só reconhece os dispositivos removíveis, que como os drivers, como os dispositivos USB. Ele reconheceu lá o pendrive da Kingston, tá? Então a gente vai configurar nessa primeira opção o boot para o pendrive. Vou voltar aqui. Vamos lá na primeira opção. Vai selecionar o Enter para abrir o menu suspenso, tá? Tecla Enter. Aí ele abre o menu suspenso e você vai ver que o pendrive, claro, ele está estando espetado na máquina, conectado. Ele vai aparecer aqui para você e você seleciona aí, aqui ó, pendrive Kingston, foi o mesmo que a gente utilizou nos outros setups. Seleciona ele, dá um Enter e depois o procedimento de salvar a informação para manter. Então selecionou, ele vai aparecer já selecionado aqui, tá? Mais uma vez. Então vamos salvar a informação, manter a informação e prosseguir para que ele possa ser reconhecido na instalação do sistema operacional que você desejar. Fala galera, depois que foi realizado todo o procedimento de configuração, desde a parte da gravação do sistema operacional para o pendrive, configuração do boot na inicialização, aí vem a parte da instalação do sistema operacional, né? Aí fica mais fácil. Então este vai ser um assunto para um outro tutorial, referente apenas na parte de instalações de sistemas operacionais. Vai ser um assunto específico, porque vocês vão ter que ter orientação sobre particionamento, sobre formatação e de como fazer uma instalação correta. Vou falar também até de backup, porque antes da gente excluir, né, os arquivos de um HD, precisamos saber se tem informações lá, dados, arquivos, né, do cliente ou de uma pessoa que quer fazer uma renovação, né, colocar um novo sistema operacional, tá bom? Então a gente vai ver isso em um outro tutorial. Você procura aí em breve que a gente vai ter esse tutorial explicando de forma detalhada como fazer instalações de sistemas operacionais. Então um abraço, curtam aí o canal. Espero que eu tenha ajudado nessa parte do pendrive, né, de fazer o boot por ele, inicialização, e inscrevam-se aí no nosso canal. E um abraço.